Tentação número 1. A tentação número 1 é a tentação do pragmatismo religioso. Nabucodonosor, rei da Babilônia, estipulou que fosse levantada uma estátua com 30 metros de altura de ouro maciço. 30 metros de altura por 3 de largura. Uma espécie de obelisco, algo nesse sentido. O fato é que uma estátua nessa altura, com essas dimensões, feita totalmente de ouro, foi extremamente dispendiosa. E a tentação do pragmatismo religioso é a lógica da teologia da prosperidade, é a lógica da teologia dos amigos de Jó. Os amigos de Jó não conseguiam conceber a possibilidade, a hipótese de um homem que se dizia reto, íntegro, que se desviava do mal, que tinha respeito dos habitantes da sua terra, tivesse sofrendo de modo tão miserável. Na cabeça deles era inquestionável que Jó tinha algum pecado secreto, Jó de algum modo era fraudulento, Jó era corrupto, porque eles não conseguiam conceber a ideia de que um homem de Deus sofreria daquela maneira. Porque essa tentação do pragmatismo religioso é a tentação que concebe que, se a religião está prosperando, templos, construções, conquistas materiais, terrenos, estrutura, templos faraônicos, riqueza, emissora de TV, rádio e tudo mais, se há toda essa estrutura à disposição da religião, nessa mentalidade, é inquestionável que Deus está com eles. Por semelhante modo, quando o rei da Babilônia levantou toda aquela estrutura de ouro, na ideia dele, Deus estava com ele, os deuses estavam com ele. E ele caiu nesse grande engodo da religião, que é confundir obstinação com fé. É confundir prosperidade material com bênção de Deus. Porque não necessariamente, para que aquela estátua de ouro fosse levantada, possível que foram arrecadados muitos impostos, nações foram dizimadas, riquezas de outros povos foram confiscadas pelo rei conquistador, o império se valeu da força para buscar poder, hegemonia, supremacia. Naquela estátua tinha sangue derramado. Naquele ouro havia muitas guerras. De maneira que não podemos confundir uma teimosia persistente com fé, que é dom de Deus para a salvação. Essa tentação, ela cega, porque nos dias de Cristo, por exemplo, a meta, o alvo dos líderes religiosos da época era matar Jesus Cristo. Nos dias de Paulo, o grande alvo pelo qual 40 homens se reuniram e decidiram fazer um jejum do diabo para esse propósito, o objetivo era matar Paulo. Eles disseram, não comeremos nem beberemos enquanto não matarmos Paulo. Observe que a tentação do pragmatismo religioso faz com que, em busca ou em prol de um determinado objetivo, de uma meta, simplesmente há uma cegueira espiritual, porque os fins começam a justificar os meios. Então, o pragmatismo religioso é a religião das metas, a religião dos números, a religião do resultado por si mesmo, é a religião que busca alcançar alvos, mesmo que estes alvos estejam completamente distantes da vontade de Deus, porque essa religião babilônica acaba caindo, infelizmente, na fraca e na perigosa teologia de que o resultado está acima de tudo. Isso que Jesus disse, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, porque estes diziam, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós cumprimos aquilo que nos era determinado. Porém, Jesus lhes dirá explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os resultados não santificam. As metas alcançadas não significam necessariamente aprovação e selo divino. Porque a verdadeira religião, como escreveu Isaías, envolve uma compassiva compaixão para com os que sofrem, envolve uma observância genuína e fiel
ao mandamento de Deus, envolve fazer a vontade de Deus. Não simplesmente cair na religiosidade performática, na religiosidade que busca interesses próprios. Tentação número 2. Coação da consciência humana. Nabucodonosor levantou aquela estátua e definiu que, quando tocassem o som dos pífaros, das harpas e todo tipo de instrumento musical, todos deveriam se curvar. A religião, quando cai nessa tentação, despreza a espontaneidade, despreza a legitimidade de um adorador poder adorar conforme os ditames de sua própria consciência, e define tempos, tem uma fixação pela liturgia, pela aparência da coisa, pela aparência da piedade. Exemplos. Essa coação da consciência humana no aspecto religioso. Suponha que um indivíduo se sinta vocacionado para se tornar um líder religioso em uma comunidade religiosa que estabelece que todo homem que vai ao sacerdócio deve ser celibatário. O celibato é, de fato, um dos dons espirituais descritos na Bíblia. É praticamente uma exceção, porque, via de regra, homem e mulher devem se unir para procriar e estabelecerem matrimônio. Porém, eventualmente, a Bíblia apresenta alguns exemplos de homens que tiveram o dom do celibato. Elias não aparece se casando, indiretamente aparenta que teve o dom do celibato. Jeremias foi dito que ele não tomaria mulher, foi-lhe dado o dom do celibato. O mais famoso de todos é Paulo, mas também há indicações de que João Batista e o próprio Jesus Cristo, todos eles receberam o dom do celibato, de maneira que o dom existe. É possível que um homem receba o dom do celibato, porém não pode ser uma imposição religiosa. Inevitavelmente isso acaba gerando escândalos, porque se um homem não tem o dom do celibato e ele compulsoriamente se torna celibatário, inevitavelmente vai gerar algum tipo de transtorno ou até mesmo escândalos para a igreja, para o corpo de Cristo. De maneira que a Babilônia, ela estabelece coação sobre a consciência e a liberdade individual. Isso é um grande prejuízo. Um outro exemplo, um abuso da consciência é você, por exemplo, batizar uma criança antes que ela tenha convicção religiosa para, de fato, fazer uma escolha espontânea, voluntária e livre. Quando você batiza um bebê que não tem ainda uma consciência desperta, ainda está entre aspas, um sono da infância, um sono da ingenuidade, e você batiza essa criança, você está, na verdade, infringindo o direito de liberdade que ela terá quando assumir a idade da razão. Existem, portanto, muitas formas da religião acabar coagindo a consciência humana, através de casos como esses que foram mencionados, ou, no caso da história de Daniel capítulo 3, determinar que todos se curvassem diante da estátua. E, de fato, por força do Estado, por medo da represária e das consequências, todos se curvaram, exceto 3 pessoas. A religião, quando ela cai no abuso e no uso da força, quando ela acaba infringindo a consciência individual, ela se aparta totalmente do Evangelho. Acaba muitas vezes determinando leis contra o Evangelho, leis contra os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus diz para não ter outros deuses diante do Senhor, assim como não adorar a imagem de escultura. Nabucodonosor, caindo nessa tentação, nessa segunda tentação da religião, acaba infringindo a própria lei de Deus, e nesse ponto ele se coloca no lugar de Deus. Essa é o pecado da religião nesse caso. Quando cai nessa tentação, acaba assumindo o pecado de colocar-se no lugar de Deus, ou seja, assumindo a posição do anticristo. O anticristo no sentido daquele que se coloca no lugar de Deus, determinando quem deve fazer, como fazer, por que fazer, sob pena de morte. E essa religião acaba por criar a teologia do medo. É aquela teologia que, ao invés de conduzir à libertação em Cristo,
conduz a um pavor, porque quando ocorre uma coação da consciência humana, que aliás, a consciência humana é algo tão caro, tão precioso, que é protegido pela Constituição dos países como Estados Unidos, que tem a primeira emenda americana, o Brasil também tem o artigo número 5º, que tem incisos que protegem a liberdade de consciência, o Estatuto dos Direitos Humanos também estabelece proteção aos direitos individuais, e quando a religião acaba ultrapassando os limites da própria Constituição, isso acaba por causar uma animalização do ser humano. Porque justamente o que nos distingue dos animais é a capacidade de decidirmos baseado na liberdade individual de consciência. E quando essa consciência é, por alguma razão, açoitada, infringida, abusada e coagida, isso acaba por animalizar o homem. Isso é extremamente destrutivo para a condição humana. Nós devemos ter a liberdade de pensar, de sentir e de adorar em espírito e em verdade conforme aquilo que Deus nos revelou. Sem coação humana, sem coação institucional, governamental ou do poder público. Mesmo sob pena de morte, os amigos de Daniel aprenderam a desenvolver uma consciência tão alicerçada na palavra de Deus, que mesmo sob pena de morte, eles preferiram ser jogados na fornalha ardente do que desprezar a consciência deles. Louvado seja Deus! Nós devemos exercitar a nossa consciência neste ponto, para que mesmo sob pena de morte, mesmo sobre consequências severas, preferirmos ter uma consciência pura e limpa do que corrompermos nossa consciência para proteger a nossa própria vida. E nesse sentido, os evangelhos dizem, nas palavras de Cristo, aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque se pretendermos salvar nossa vida sobre o preço de uma consciência corrompida, já não há mais condição de vivermos em integridade diante de Deus. Tentação número 3, união entre igreja e Estado. O rei Nabucodonosor, poder civil, decretou leis religiosas, unindo em si mesmo o poder civil religioso, resultado, perseguição, perda de liberdades individuais, acaba com qualquer espécie de direito civil, de liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Toda vez que ocorre esse casamento entre igreja e Estado, há prejuízo para as liberdades individuais. Então, nessas 3 tentações, nós observamos que não há nada novo debaixo do sol. Todas as vezes que a religião cai nessas 3 tentações, ocorre perdas para os indivíduos daquela sociedade. E de acordo com Apocalipse capítulo 13, a história se repetirá.